Fala aí, pessoal. Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das escrituras e também todos aqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos comentar um tema muito interessante sobre a oração do Pai Nosso. O Evangelho grego de Mateus, ele deixa claro que o Messias apresentado deixou um modelo, deixou algo a ser seguido como padrão. E nesse padrão de oração, ele mostra o que deve ser feito, qual a maneira de se entrar, qual a maneira de se sair de uma oração e deixa um conhecimento. Mas antes de entrarmos nesse texto, peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu joinha, porque é muito importante para que este vídeo chegue até as demais pessoas que também querem aprender. É dito no relato do texto grego de Mateus, no capítulo 6, que Jesus estava reunido com algumas pessoas. E ali falando sobre as bem-aventuranças, antes que Jesus entrasse no modo de oração, ele começa a falar a respeito de como a pessoa deveria se portar. E dentro desse texto, ele fala que a pessoa, quando orar, ela deveria orar em secreto, porque o Pai assiste em secreto às orações. E ele também diz que não era para as pessoas orarem em pé nas sinagogas, orar pelas esquinas, assim como faziam algumas pessoas, e também algo muito interessante. Ele diz que não é para usar vãs repetições, porque o Pai, antes que abrimos a nossa boca, ele já sabe o que vamos pedir. Então não era de maneira nenhuma para que as pessoas ficassem repetindo incessantemente as palavras, mas ele dá um modelo e ele ensina diretamente como que a pessoa deve orar. E nesse modelo de oração, no capítulo 6, versículo 9 de Mateus, ele diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nessa primeira introdução, Jesus Cristo deixa claro três coisas interessantes. A primeira, ele faz uma distinção entre ele e o Pai. Existem algumas pessoas que creem que Jesus Cristo é o Pai, mas diretamente nesta oração ele já faz essa distinção. Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Jesus deixou bem claro que aquele que criou, ele é o Pai de tudo. E também Jesus Cristo falou algo muito interessante, além dele se colocar como também uma pessoa que pede, uma pessoa que precisa do Pai, ele também diz que estais nos céus. Ele cita céus no plural. Então já entendemos que existem outros céus. Quais outros céus são esses? A Bíblia cita algumas coisas sobre céus. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de Coríntios, ele diz que conhecia um que teria chegado ao terceiro céu. Pelas escrituras gregas, conhecemos então que já existem três céus. O apóstolo Paulo tirou do livro de Enoque. Enoque falava que existem 10 céus. Mas muitas pessoas dizem assim, o livro de Enoque é um livro apócrifo. Mas o apóstolo Paulo usava o livro de Enoque. Judas também usava o livro de Enoque. Judas, na sua carta, ele diz que o Senhor viria com suas miríades e miríades de anjos, assim como profetizou Enoque. Então, se analisarmos, o Novo Testamento ele é repleto de versos e versículos do livro de Enoque. Vamos fazer aí no vídeo mais para frente, mostrando cada versículo de Mateus, de Lucas, principalmente do Apocalipse, tudo retirado do livro de Enoque. Os cristãos no primeiro século e até próximo ao ano 500 liam muito esse livro, mas devido a uma sociedade, este livro foi retirado e banido da Bíblia e colocado como alguns como apócrifo. Mas voltando ao contexto, Jesus disse, Pai nosso que estais nos céus. Então existem vários céus até chegar no céu onde o Pai está. E Jesus também diz, santificado seja o teu nome. Jesus, em nenhuma das passagens do Novo Testamento, ele citou o nome de Deus. Não existe na literatura grega, nos evangelhos, nas cartas, não existe em lugar algum no Novo Testamento o nome do Eterno. Mas também a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor é o que será salvo. É bem interessante a pessoa santificar um nome ao qual ninguém sabe. Aí a pessoa diz, mas o nome de Deus é Jeová. No hebraico, no vocabulário hebraico, a letra J ela é inexistente.
Aí eu vos pergunto, se não existe a letra J, o nome de Deus é Jeová? O nome do Salvador é Jesus? Consequentemente, Jesus Cristo colocou em pauta o terceiro mandamento, que não era para tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, mas que este nome deve ser santificado e posteriormente, na construção do terceiro templo, os gentios, eles se reunirão com os judeus e irão até o monte do templo e ali aprenderão diretamente coisas e também, possivelmente, a respeito do seu próprio nome. Então, Jesus Cristo, nessa primeira introdução, ele mostra claro que quando as pessoas orarem, as pessoas deveriam devotar a sua oração àquele que o criou, àquele que mora além e àquele que tem um nome que precisa ser santificado pelos séculos dos séculos. Mas Jesus também continua dizendo, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, mais uma vez agora, faz 3 particularidades diferentes. A primeira é venha o teu reino. Para que algo seja executado, muitas pessoas acreditam que quando morrerem vão para o céu. Será? Jesus Cristo diz muito bem claro que deveria vir o reino de Deus. Só que esse reino dos céus ainda não chegou. Será que o caos que vivemos hoje, as pestes, as mortandades, as pessoas se levantando, cada dia o mundo pior, será que isso é o reino de Deus? Então parece que Jesus mandou os discípulos pregar o reino dos céus, só que o reino dos céus ele ainda não chegou. E agora Jesus diz assim, olha, venha o teu reino. Muitos dizem que vão viver no céu. Segundo a oração que Jesus pregou, o evangelho grego diz que isso não vai acontecer, porque o reino virá para a terra. E Jesus disse que seja feita a tua vontade. Então algo vai acontecer, mas vai acontecer segundo a vontade do Criador. O evangelho diz que esta vontade para acontecer, ela tem que ser na terra da mesma proporção e da mesma forma que é nos céus. Jesus Cristo nessa palavra mostra para os seus discípulos como orar e também mostra que uma harmonia no céu em referência a esse Pai. E para que o seu reino venha e todas as coisas sejam também controladas aqui na terra. Gostaria de frisar mais uma vez para aqueles que acreditam que o reino dos céus já chegou. Será que nos céus é como é na terra hoje? Eu tenho certeza que não. E Jesus continua dizendo, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Repare que Jesus, ao orar, primeiro ele exalta o Criador. Assim que ele exalta o Criador, ele diz que aonde é o lugar desta morada do Criador. E agora ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Existe uma necessidade para ser alimentado dia após dia, mas deveria sim se preocupar com o dia de hoje, porque o dia de amanhã, ele ainda não pertence ao homem. Então é esse pão de cada dia, este alimento, isso que vai fazer o homem viver, ele diz, olha, nos dá hoje, faz com que nós prevalecemos para que nós vivemos. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Repare que Jesus, quando ele fala na mesma proporção que nós temos a capacidade de perdoar os nossos devedores. Será que você tem perdoado aquelas pessoas que têm te maltratado, aquelas pessoas que têm te pisado, aquelas pessoas que têm de alguma maneira feito algo que você não queira ou que você não gostou? Lembra-se que o Messias grego, ele deixa bem claro no seu evangelho que à medida que você possa ser perdoado é exatamente igual à medida com que você perdoa. Repare mais uma vez o texto que ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É na mesma proporção, é no mesmo tamanho, é na mesma intensidade. Ele diz, olha, Pai, nos perdoa da mesma forma que a gente perdoa. Já é uma análise, ele diz, ele mostra para que o homem faça uma alta análise dele mesmo e mostra como vai ser o perdão à medida que nós perdoamos. E ele continua dizendo, e não nos conduzas à tentação,
mas livre-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Parece que a estrutura que existe na carta de Tiago e o que Jesus coloca agora é algo que não se completa muito bem. Tiago diz que Deus, ele não tenta ninguém e ele não pode ser tentado. Mas Jesus agora diz que era para que Deus não nos conduzisse a ser tentado. Algo que não fecha, algo que não completa. Mas é algo que vamos analisar em outro vídeo. E agora Jesus Cristo deixa bem claro que o homem, talvez por ser falho, ele diz, olha, Pai, não nos conduza à tentação, não nos leve para ser tentado. Que Jesus diz bem claro que Deus não é para que ele nos conduza. Alguma coisa aconteceu para que Mateus escrevesse isso, porque o livro de Tiago, ele deixa bem claro que Deus não tenta ninguém. Mas agora, Mateus, no seu evangelho grego, ele diz que Jesus falou para que Deus não nos conduzisse à tentação. Quem conduz leva, quem conduz guia, mas que era para Deus não nos conduzir à tentação e, pelo contrário, para Ele nos livrar do mal. E por que Ele nos livraria do mal? Porque dele é o poder, dele é o reino, dele é a glória para todo sempre. Amém. Assim diz o Evangelho de Mateus. Então, nesta oração modelo, o que é colocado de forma clara é que nas vossas orações ele ensina que primeiro o homem deve exaltar a Deus, que primeiro o homem deve reconhecer quem é o seu Criador, reconhecer quem é o seu Pai, reconhecer aquele que te fez. Depois o homem deveria saber aonde é o lugar desse Pai, aonde ele mora, santificar e pedir a santificação por este nome. Um nome escondido, um nome não falado. E Jesus continua ensinando que quando orar de qualquer forma, era para a pessoa saber que o reino de Deus tem que ser implantado. E que para esse reino ser implantado, não é feito à vontade do próprio homem, mas é feito à vontade de Deus. Porque é esta vontade que tem que ser feita na terra, que os homens, que muitas pessoas esperam um reino de paz, um reino tranquilo, é assim que é no céu. Pedir também pelo nosso sustento, pelo nosso alimento, pela necessidade que temos no dia de hoje, não se preocupando, segundo a oração do Pai Nosso, não se preocupando com o dia de amanhã. E também todos os maus que fazem para a gente, deveríamos perdoar da mesma intensidade. E assim, tudo aquilo que fizemos de errado, Deus deveria nos perdoar na mesma intensidade com que nós perdoamos. Porque dele é o poder, é o reino para todo sempre. Mas repara mais uma outra coisa. O perdão seria algo muito importante. Por que seria algo importante? Porque depois que termina a oração do Pai Nosso, Jesus ainda diz assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Lembre-se, Jesus Cristo disse, não para que as pessoas pegassem essa oração e fizessem ela 2, 3, 4 vezes como um amuleto de sorte. Ele deixou bem claro, não fazer as vãs repetições como outras pessoas fazem, mas orar com sabedoria, orar com entendimento. E quando você orar, não ore em pé nas congregações, não ore em pé em todos os lugares. E a oração, ela é particular, é um segredo seu para com o seu Criador. Peço que, se você ainda não assinou o canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, para que os próximos vídeos também alcancem as outras pessoas. Quando você orar, ore ao Pai, mas ore em oculto, ore em silêncio.